Ao vivo? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na nossa live. Como vão vocês todos? Boa noite, Gilda. Boa noite, Zoraide. A Patrícia. Evanisa, querida. Tudo bem, Vera? Nossa, quanta alegria estar nessa noite de friozinho gostoso para falar de um assunto tão comum hoje em dia, que é a gastrite, a Meime. Tudo bom, querida? Boa noite. Sônia, a Vera, já falei. Vamos entrando na nossa live, porque as dicas hoje vão ser maravilhosas. Peguem lápis e papel aí, hein, gente? É receitinha. No final, mais no finalzinho, eu vou explicar tudo que se relaciona a gastrite na medicina chinesa, na homeopatia. E depois eu vou dar as dicas, tanto de homeopatia, de medicamentos homeopáticos, quanto de fitoterapia brasileira, coisas que vocês vão ter acesso fácil para poder fazer em casa e tratar gastrite, refluxo. É um prazer estar com vocês. Oi, gente, Antônia, Zuleika, o Tato, Gabriela, Maria Luz, Amélia. Nossa, como é bom, como é bom. Vocês sabem que toda a primeira terça-feira do mês nós estamos aqui, eu e a Patrícia, ao vivo. Hoje eu já trabalhei cedinho no rádio. Quem é que estava no rádio me escutando hoje de manhã? Toda terça-feira eu tô aí, hein? No rádio às 8 da manhã. Hoje eu atendi o público. Foi um programa bem dinâmico, com vários assuntos. Mas o assunto hoje é a gastrite. Então, a gastrite, quem é que já nunca sentiu nada no estômago? Uma pontinha de azia, uma queimação, uma má digestão, um empachamento, aquela dificuldade de digerir, aquela dificuldade. Olha aí, as pessoas ouviram hoje o rádio. Que legal, que bom que vocês estão sempre comigo. Me ajudem a divulgar esse canal do Instagram. Eu quero chegar, nós estamos chegando em 10 mil seguidores, mas eu queria chegar em 15 mil seguidores. Parece que 15 mil é um número aí que abre portas, né? Bom, vamos falar da gastrite. Então, vocês sabem que o estômago não é um órgão, é uma víscera. E na medicina chinesa, o estômago está completamente relacionado ao baço pâncreas. Então, os órgãos maciços, BP, que a gente chama baço pâncreas, tem como sua víscera acoplada o estômago. Então, quando o alimento chega no estômago, precisa da força energética do baço pâncreas, e dentro na medicina a gente sabe que o pâncreas produz amilase, lipase, as enzimas, né, que facilitam a nossa digestão, mas elas são jogadas ali no duodeno, não no estômago. Mas a coordenação da transformação do alimento, daquilo que você ingere, e ele vira um quimo, né, um líquido alimentar dissolvido no estômago, toda essa regência é, sem dúvida, do baço pâncreas. Então, quando a gente pensa assim, nós podemos entender que as energias e a emoção, eu vou falar hoje muito do emocional da gastrite, pode ter a ver com sintomas emocionais do baço pâncreas. Mas será que é só o baço que coordena o estômago? Sim. Mas ele tem um órgão do lado direito, que é o fígado, e que participa da digestão. Então, a força do fígado, o trabalho metabólico do fígado, quando ele é excessivo, ele também vai gerar calor e isso vai afetar o estômago. Então, de que forma as questões emocionais afetam o estômago? Nós temos no nosso aparelho digestório um nervo do sistema nervoso autônomo chamado nervo vago.
Esse nervo vago, ele percorre o nosso sistema, o esôfago, o estômago, e ele se conecta, vai até o intestino e ele se conecta com o nosso cérebro. Então, isso é um nervo do sistema nervoso autônomo. Então, todo o sistema nervoso, tudo aquilo que cai no estômago e fica mal digerido, que dá azia, que dá refluxo, que dá empachamento, gases, distensão abdominal, tem uma relação direta com o nosso cérebro através do vago. Tanto uma comida pesada afeta o nosso cérebro, dando dor de cabeça em peso, dor de cabeça latejante, como o estresse emocional vai afetar diretamente a nossa digestão. Então, nós estamos aí num impasse direto em relação à digestão. Uma outra questão interessante é que os meridianos de acupuntura, os pontos de acupuntura do estômago passam por essa região do rosto, então é muito comum ter uma relação de gastrite com sinusite. Em geral, quem tem sinusite crônica tem gastrite crônica, né? Porque os meridianos se interrelacionam. Então, nós vamos definir hoje quais são as funções do estômago. Ele tem duas funções, uma endócrina e outra exócrina. A função endócrina é produção de hormônios. Vocês sabiam que o estômago produz hormônio? E produz dois hormônios, a gastrina e a grelina. Isso é a função endócrina do estômago. A exócrina do estômago é produzir ácido clorídrico e pepsina. O ácido clorídrico é aquilo que dá um pH de 2 no estômago. Então, para nós termos um estômago que funcione bem, o pH tem que ser ácido. E aí é curioso abrir um parênteses nas gestantes. A gestante, em geral, ela tem um pH alcalino. Por isso ela tem aqueles enjoos do começo da gestação e a gente pede para tomar água com limão. A grávida ela tem necessidade de acidez, porque ela está alcalina devido à mudança hormonal abrupta do começo da gestação. Então, nos 3 primeiros meses, é útil que essa gestante tome água com limão, ela tem desejo de chupar laranja azeda, de comer vinagrete, muito vinagre na salada. Isso é devido à mudança do pH do estômago. Então, nós temos aí a produção de ácido clorídrico, da pepsina, que vai fazer a digestão da proteína dentro do estômago. Então, a pepsina, ela vai quebrar a proteína para ela acabar de ser digerida no duodeno, que é a saída do estômago, a primeira porção do intestino delgado, para depois ser absorvida no resto do delgado. O estômago, ele produz também um fator intrínseco. O fator intrínseco é uma glicoproteína. Esse fator intrínseco, ele fica combinado com a vitamina B12 para tornar essa vitamina B12 disponível para ser absorvida no intestino. Então, para quem fez cirurgia bariátrica, é muito recomendado, dependendo do tipo de técnica de cirurgia bariátrica, que tenha uma reposição de vitamina B12, porque se ela não preservou a parte final do estômago, chamado de antro gástrico, a pessoa precisa repor para sempre a vitamina B12, porque ela não vai produzir esse fator intrínseco. Então, apesar do estômago ser uma víscera, ele tem muitas funções. Ele é importantíssimo na secreção da grelina, que é um hormônio que informa o nosso cérebro, dizendo: estou com fome, não estou com fome. Tanto é que muitas técnicas de bariátrica tiram só o fundo do estômago, que eles chamam de gastrectomia vertical, né? Aquele pedaço onde produz a grelina. Aí a pessoa diminui a fome, só de tirar aquela porção do estômago que produz a grelina. Então, quem tem picos de insulina, por exemplo, quem come muito carboidrato, vive tendo problemas com a grelina. Então, quanto maior é o pico de insulina,
maior é a grelina. Então, o tempo todo, a grelina está informando o cérebro: estou com fome, estou com fome, estou com fome. Então, nas dietas modernas, inclusive eu já tenho um vídeo no YouTube falando de mapa de emagrecimento hormonal, eu falo dessa relação da insulina com a grelina e com a leptina. A leptina não é pepsina, a leptina é um hormônio produzido na camada de gordura do abdômen e que informa o nosso cérebro de que nós estamos saciados. Então, quanto maior for o consumo de carboidrato, maiores são os picos de insulina, maior a grelina e leptina, a pessoa fica o tempo todo comendo. Come e nunca está saciada, come e não está saciada. Sem dúvida, isso desequilibra o estômago e vai dar gastrite. Mas vai dar uma gastrite de que tipo? E aí nós vamos falar dos tipos de gastrite. Quando a pessoa come muito carboidrato, come muita comida industrializada, come muitos alimentos frios e crus, né? Aí fica um alerta para os crudívoros. Essa pessoa vai ter uma hipofunção do baço pâncreas, uma diminuição da secreção de amilase, de lipase, de outras enzimas, e vai ter uma gastrite de frio. É uma gastrite onde a pessoa come e não digere. Come, passa 4, 5 horas, porque o tempo de esvaziamento do estômago é de cerca de 2 a 3 horas estourando. Então, você come, nas próximas 2, 3 horas você não vai estar com fome. Mas essas pessoas que têm deficiência do baço pâncreas, elas têm uma gastrite de peso, de empachamento, de digestão muito lenta, de digestão difícil. A pessoa não consegue comer e fica saciada, almoça e à tarde, à noite ainda está se sentindo empachada, com gases, com flatulência, com a comida parada no estômago. Essa língua, quando ela mostra, é uma língua de saburra branca, uma língua, isso os chineses chamam de gastrite do frio do estômago. E geralmente é uma gastrite que piora quando come não alivia, piora quando come. Existe uma indigestão dos alimentos. É muito comum na contaminação. Quando você come uma salada contaminada, crua, é muito comum dar esse empachamento, gases e a gastrite de frio. E é uma gastrite que dá um peso no estômago. O tipo de dor não é em cólica, é em peso, e ela dá uma regurgitação líquida. Ela sente naquele momento que às vezes volta um líquido que não é um líquido quente, é um líquido frio. É um líquido, a língua é uma língua com saburra, é uma língua pálida, né? E se a pessoa tem esse tipo de gastrite de baço pâncreas e ela é crônica, com o tempo ela vai desenhar a marca dos dentes na borda da língua, por deficiência de baço pâncreas e acúmulo de umidade. A deficiência do baço acumula umidade. Então, é a pessoa inchada, a pessoa com o abdômen dilatado, distendido, come, parece que incha o estômago, que fica uma barriga de grávido, né? De grávida. E isso pode levar a uma úlcera gástrica, porque o alimento fica muito tempo dentro do estômago. E isso vai desgastando a mucosa do estômago. O estômago é uma víscera toda cheia de curvas, por isso que ele encolhe e distende, né? É como se ele fosse em forma de godê, de uma saia godê. Então, quando nós comemos, aquelas pregas abrem. E quando fica muito tempo aquele alimento no estômago, aquela prega fica laceada. A ideia é essa, né? Sabe quando você enche uma bexiga de festinha de criança e depois você esvazia, ela nunca volta para aquele lugar. Então, aquela pessoa que come muito rápido, a pessoa que come muita coisa, um volume de alimento muito grande, ela vai distendendo o estômago. Aí você come muito, teu estômago está dilatado, você tem necessidade, é verdade.
Aquele estômago não volta mais a ser pequeno, né? Ao contrário, a pessoa que come pouco, né, que são os mais magrinhos, né, que tem uma hiperatividade do baço pâncreas, são pessoas que não têm necessidade de comer, e quando come muito pouco, porque não tem fome, porque não tem grelina para avisar o cérebro que ela está com fome. Muito bom. Essa é uma gastrite de gases, empachamento e de demora para digerir, de indigestão. É uma gastrite que com o tempo pode levar também a diarreias, né? Diarreias com restos alimentares por deficiência do baço pâncreas. Existe uma outra gastrite que está se tornando assim, carne de vaca, todo mundo, muita gente, a grande maioria das pessoas que tem gastrite tem queimação, tem azia, pega fogo no estômago. O estômago fica um buraco. Em geral, esse tipo de gastrite, a pessoa come e melhora a dor. Na gastrite do baço pâncreas, quando come, piora. Mas na gastrite origem fígado, que é a origem calor do fígado, quando come, alivia o estômago. Precisa estar sempre comendo alguma coisa para diminuir a dor do estômago. Essa gastrite de origem fígado é a gastrite que dá halitose, que dá calor no estômago e mau hálito, né? Aquela gastrite que tem pirose, que a gente chama, que é aquele vapor que sobe, aquela azia que sobe, às vezes aqui no nível do esôfago, e isso vai forçando a válvula, chamada cárdia, que liga o estômago ao esôfago, vai dilatando com o tempo, e aí vem as hérnias de hiato, os refluxos gastroesofágicos mais importantes, né? Essas pessoas, elas têm emoções muito fortes, elas têm emoções intensas, elas são muito contrariadas. Eu vou falar daqui a pouquinho mais dessa parte emocional, e é uma gastrite cuja língua, o que significa a cobertura da língua, a saburra? Significa a foto interna do estômago. Então, na medicina chinesa, quando a gente pede para mostrar a língua, e essa língua vem com uma saburra meio amarelada, e às vezes até bem espessa, a gente já sabe que tem gastrite origem fígado, origem calor, porque é amarela a saburra. Então, essa saburra amarela é uma saburra de calor, é queimada. Agora, existem saburras, e eu já dei uma live para vocês da língua, saburras muito marrons, muito escuras e até negras. Então, a quantidade de fogo do fígado é violenta. E quando você tem esse estômago que tá sempre úmido, porque o estômago é um órgão obviamente úmido, e com calor, você tem um meio muito propício ao desenvolvimento de bactérias. A bactéria, ela gosta de um lugar ácido, úmido e quentinho. Se você fosse uma bactéria, você ia gostar de um lugar quentinho, cheio de alimento, com aguinha. Então, a H. pylori, a Helicobacter pylori, que vocês já escutaram falar, que se detecta no exame de endoscopia, então é a bactéria que habita esse estômago cheio de calor. Então a minha questão, a minha discussão é o seguinte: trata ou não trata H. pylori com antibiótico? Depende. Se uma pessoa é uma pessoa que tem gastrite crônica, que já teve úlcera gástrica, é uma pessoa extremamente nervosa, agitada, que come errado, essa pessoa ela tem um terreno propício à perpetuação da H. pylori. Então, nesse caso, para não correr risco de ter úlcera e essa úlcera se degenerar para um câncer, se trata o H. pylori. Mas se a pessoa não muda os hábitos de vida e se continua comendo errado, passando raiva, nervoso, contrariedade, não vai adiantar dar o antibiótico. O antibiótico vai matar a bactéria, porque na verdade é uma bactéria fraca, boba, que morre fácil com antibiótico, mas a pessoa continua com os mesmos hábitos. Então, o terreno que predispõe a aquisição da H. pylori vai continuar. Então, vai continuar dali a 4, 5 meses, vai fazer outra endoscopia, tá lá a H. pylori de volta.
Então, dentro da homeopatia, a gente desenvolve fórmulas para dar um terreno de tirar calor desse estômago, né? Tratar com H. pylori homeopática, a gente manda dinamizar H. pylori e dar os remedinhos de homeopatia em fórmulas que envolvem H. pylori e muda os hábitos de vida da pessoa. Então, se a pessoa tem uma gastrite de fogo, uma gastrite que o fígado trabalha demais, metaboliza demais, porque a pessoa come errado ou passa muito nervoso, o fígado gera calor, esse calor invade o estômago, porque o calor sempre sai. O calor sai e a tendência do calor é subir. Quando esse calor entra no estômago, ele vaporiza o ácido clorídrico, que é o ácido normal do estômago. E aquilo vai vaporizando, e aí você tem um refluxo gastroesofágico de vários graus. Tem um que é imperceptível, tem o grau 2, que você sente aqui na boca do estômago, na divisa com o diafragma, e tem aqueles que sobem até o esôfago e aqueles que sobem até a garganta, inclusive com o risco de voltar até a boca e aspirar, a pessoa sufocar, às vezes dormindo, e ter uma pneumonia aspirativa devido ao intenso refluxo. Sem falar da hérnia de hiato. Então, quando nós vamos tratar o estômago, se tem ou não hérnia de hiato, vai ser avaliado que tipo de gastrite é, se é a origem do calor do fígado ou do baço, que é uma gastrite mais fria, se tem ou não refluxo, se tem hérnia de hiato e que grau é. Se for um grau leve e médio da hérnia de hiato, a homeopatia dá conta, a medicina chinesa também, mas se é uma hérnia de hiato importante, onde a boca do estômago, o fundo, né, do estômago passa, porque o cardio, a válvula está aberta, então ele evagina, ele vai para cima do diafragma e aperta o mediastino, o coração. Esse tipo de hérnia de hiato é cirúrgica. E a pessoa vai ter que o resto da vida tomar cuidado com o que come. Porque senão a cirurgia pode se desfazer de tanto forçar a pressão muito grande do estômago para cima. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com o que se vive, o que se come, os hábitos de vida. E nós vamos falar agora da questão emocional que envolve a gastrite. São muitos os sintomas que geram gastrite, sintomas emocionais que geram a gastrite. Mas o principal deles são os conflitos de contrariedade, de passar nervoso. Quem é que não sabe que passar nervoso dói o estômago? Aquela frase, fazer das tripas coração, é verdade. Fazer das tripas coração. É como se o coração estivesse dentro do estômago. Dentro da tripa chamada estômago. Fazer das tripas coração. Quer dizer, a pessoa está somatizando as emoções do coração dentro do estômago. Está com uma preocupação excessiva. Uma preocupação excessiva com o sustento, com a questão da sobrevivência. Isso é um dos sintomas que mais geram gastrite. A pessoa que sofre por antecipação, antes de acontecer, a pessoa já está preocupada. Isso lesa o baço pâncreas. Dá uma gastrite origem frio, uma gastrite de peso. Aquela pessoa que algo está atravessado no estômago dela, ela não engole uma situação, seja ela qual for, seja ela no dia a dia, na rotina da família, na rotina do trabalho, ela não consegue engolir aquela situação. Fica atravessado literalmente no esôfago e no estômago. Tem as pessoas que têm a gastrite porque nunca estão satisfeitas. Então, não tenho o que eu quero. Eu não tenho o que eu quero, eu não tenho o que eu quero. Eu não posso compreender tal pessoa, tal situação. Eu quero que seja diferente daquilo que é e eu não creio. Eu não consigo compreender por que a situação não muda, porque a pessoa não muda, o outro não muda.
A pessoa tem que entender que quem tem que mudar é ela, não é o outro, porque ninguém muda o outro, a gente só muda nós mesmos. E isso dá gastrite, isso dá contrariedade. É aquela pessoa, a gastrite de origem fogo, fígado, é aquela pessoa que tem raiva do que acontece, da relação com as pessoas e dos acontecimentos, aquela gastrite que gera ódio, raiva, contrariedade, frustrações. A hérnia de hiato tem um pensamento assim, é como se eu tivesse que engolir algo e eu quero expulsar esse algo, mas é tarde demais, é demasiado tarde para eu me manifestar e dar a minha opinião de que eu não estou de acordo com aquela situação. Então eu tenho que engolir aquela situação, eu não quero conviver naquela situação, eu quero expulsar, mas é tarde demais, eu não consigo mais. A situação agora está fora de controle e isso pode dar hérnia de hiato a médio e longo prazo. A hérnia de hiato nunca acontece rápido, acontece numa convivência longa com determinada situação que você não quer engolir e que quando cai a ficha você quer eliminar, quer vomitar aquela situação, mas não é tarde, já Inês é morta. Não dá. A gastrite das ideias repetitivas, da incompreensão. Eu não sou compreendida aonde eu convivo. Eu estou num trabalho onde eu sou explorada, o meu trabalho. Quem leva a fama é o outro que usa do meu trabalho para se promover. E quem deveria me dar valor e me compreender não me compreende. Eu sou incompreendido. Né? Dentro da família, do trabalho, dentro da escola, dentro da faculdade, seja lá o que for. Sabe aquelas situações que você tem que aguentar por obrigação, porque senão você perde seu emprego? Eu tenho que aguentar uma situação e eu não tenho saída. Para eu não aguentar, eu tenho que pedir demissão. Então eu tenho obrigação de aguentar. Eu tenho visto gastrite, os pais estão ficando idosos e os filhos, também idosos, são os responsáveis pelos pais idosos. Então eu vejo lá uma filha de 70 anos, 70 e poucos anos, cuidando da mãe, do pai de 90 e tantos anos, e aquela pessoa, ela tem aquela obrigação, ela não sabe como ela vai sair daquela função. Como ela vai resolver aquela função? Ela tem aquela obrigação, porque se ela para de cuidar, ela sente culpa. E ela não tem saída. Às vezes ela quer colocar os pais já com Alzheimer avançado, que nem sabe quem eles são, nem sabe quem ela é, mas ela não tem condições financeiras para pagar uma cuidadora, ou até tem as cuidadoras que muitas vezes criam problemas emocionais dentro da família, porque são pessoas estranhas ali naquele convívio no dia a dia. Ou então a pessoa não tem saída, ela não tem folga, não tem fim de semana, não tem um momento dela, porque ela está o tempo todo cuidando do outro. Só que é diferente de uma mãe que cuida de uma criança. A mãe é jovem e cuida da criança. Aí é uma senhora idosa cuidando de outro idoso. Então, é uma situação de muita gastrite, de muito refluxo gastroesofágico. E o refluxo vem, eu já falei dessa ideia de que o ácido clorídrico está evaporando e subindo, subindo, subindo. Eu quero vomitar uma situação que eu não tolero mais, eu não aguento mais. Então, o aparelho digestório é um dos aparelhos mais sensíveis ao emocional. Recentemente eu gravei um vídeo, tá, no meu canal sobre colite, sobre o intestino. E é o órgão que é a sequência do estômago, né? É a passagem ali. E ambos sofrem muito pelas emoções das pessoas. Mas vamos para as dicas de como tratar a gastrite, né? Então, se é uma gastrite em origem fígado, vamos tratar o fígado.
Então, o que, que nós temos visto no dia a dia? No dia a dia, você vai no gastro, ele vai te pedir endoscopia, ele vai detectar que tem uma gastrite, leve, moderada ou grave, às vezes com úlcera, às vezes sem úlcera, né? Que já é uma gastrite avançada que ulcera o estômago, e ele vai te dar o quê? Vai te dar um pantoprazol, um omeprazol, esomeprazol, vai te dar um antiácido, vai te dar um remedinho para não ter refluxo. Eu não estou dizendo que isso está errado. Às vezes é necessário, quando os sintomas são muito, muito importantes, que está realmente atrapalhando muito, o que, que eu falo? Toma por um mês, mas não siga tomando para sempre, porque tem os seus efeitos colaterais, né? Então, não dá para a gente... Então, o que, que eu falo? Eu tento conscientizar o paciente do que está acontecendo no nível emocional, para que ele tenha essa consciência e transforme, né, a sua mente, o seu comportamento, os seus sentimentos, procure ajuda psicoterápica. E dentro da homeopatia tem alguns medicamentos que são muito bons para a gastrite, seja ela de origem baço ou de origem fígado. O primeiro e grande é o arsênico album. Normalmente nós damos na CH6 ou na CH30, que é a diluição. Então, o arsênico é um remédio muito bom para azia, para pirose, para queimação. Arsênico album. Pode tomar 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Um outro medicamento que inclusive você pode mandar manipular junto com o arsênico é o argento nitricum, que é o nitrato de prata, mas homeopático, também na CH30. Argento nitricum, arsenicum album, e o outro medicamento que a gente usa demais é a Nux vomica, ela é tradicional da gastrite. Então, se você mandar fazer esses 3, pode fazer os 3 separados ou os 3 juntos, coloca sempre a mesma potência na CH30 e toma antes da refeição ou no momento que tiver com azia. Às vezes você pode tomar 2, 3, 4, 5 dias, algumas vezes ao dia, 4, 5 vezes ao dia, ou você pode tomar uma vez ao dia por 2, 3 meses, não tem problema. Então, esses são os básicos. Existem fórmulas de homeopatia que nós montamos com estômago, com esôfago, com diafragma. Aí é uma manipulação de potência que tem que ter receita médica. E essas fórmulas é para impedir o refluxo gastroesofágico. A gente vai manipular as potências dos organoterápicos. São medicamentos feitos do próprio órgão, animal, obviamente. Então, esôfago de boi, estômago de boi, diafragma de boi, que é transformado em medicamento homeopático, mas aí precisa da prescrição. Existem fitoterapias chinesas que nós usamos muito. Por exemplo, se é uma gastrite origem baço, é aquela gastrite do empachamento, da digestão lenta, da distensão abdominal, dos gases. Tem um remedinho chamado Si Jun Zi Tang. Si Jun com J, Zi Tang. Si Jun Zi Tang. Normalmente a gente dá uma cápsula após o café, almoço e jantar. Dá uns 2, 3 meses. Si Jun Zi Tang. Patrícia, consegue escrever isso? Eu vou escrever aqui, a Patrícia vai escrever para você. Si Jun Zi Tang. Tang em chinês quer dizer fórmula. Toda vez que vocês olharem um nome chinês que no fundo tá, no final do nome tá san ou tang, tang quer dizer fórmula. E todas as fórmulas chinesas é literalmente o objetivo, o nome delas representa o objetivo. Então, Si Jun Zi Tang é uma fórmula que facilita o esvaziamento gástrico, facilita a digestão. Tem um outro medicamento que nós usamos
Quando o sintoma de empachamento é muito, muito importante, que a pessoa chega a fazer só uma refeição por dia, porque a segunda já não cabe mais, porque se ela comeu de manhã, à noite ela ainda está sem almoçar ainda com o estômago, a gente tem um remédio, eu vou escrever também para vocês, é o Barrevan. Barrevan. Esse é para um empachamento. O Barrevan também, a gente dá, às vezes a gente até conjuga 2 deles, né? Uma cápsula após as refeições, as 3 principais refeições. O Barrevan, ele facilita a descida. Muitas vezes eu dou o Barrevan também para quem tem refluxo, para facilitar, para não demorar muito o alimento no estômago. Um outro medicamento que nós usamos muito para gastrite origem fígado, eu vou escrever aqui, é o Dachai Rutang. Aqui é separado. Dachai Rutang. Dachai Rutang é um excelente remédio para melhorar o fluxo da bile que sai do fígado e que vai melhorar o fígado, produzindo menos estagnação no fígado. E se esse fígado ele flui a bile melhor, ele não gera calor, não gerando calor, não dá gastrite de origem fígado, que tem calor, azia, queimação no estômago. Então esse é um grande remédio da Dachai Rutang. E por último, o King Whey quer dizer estômago, Tang. A fórmula que é a rainha do estômago é o King Whey Tang. É King Whey San. É San, Patrícia. Tá. King Whey San. King Whey San é para gastrite com muita azia. Com muita queimação, também com refluxo, aquela que dá aquela pirose, aquela subida constante daquele calor, com mau hálito, com a língua amarela, né? E eu vou responder as perguntas assim que eu terminar de dar todas as dicas, tá bom, gente? A Patrícia tá escrevendo aí, olha, King Whey San. Então são as dicas aí. Quando algumas farmácias de homeopatia, elas conseguem, de fitoterapia chinesa, não exigem a receita. Nessas dosagens, 3 vezes ao dia, não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Então, vocês podem fazer uso. Agora, nós vamos falar dos chás que você pode fazer aí na sua casa, que não precisa ter receita. Quais são os chás que são bons para gastrite? Bom, quando a gastrite seja de origem baço, seja de origem fígado, estando o estômago inflamado, a espinheira santa é a erva de eleição, né? Inclusive na chamada dessa live aí no Instagram e no WhatsApp, para quem recebeu meu WhatsApp, eu coloquei a foto da espinheira santa, porque é uma folhinha que tem os espinhos, assim, umas espículas ao redor. Eu tenho uma árvore de espinheira santa, linda, linda. A vizinhança de casa, todo mundo vem lá pedir folhinhas da espinheira santa para fazer chá, porque o alívio é imediato. Ah, mas tem também tintura? Tem, pode ser usada. Tem também cápsula? Tem. Mas o mais eficiente ainda acho que é o chá. São umas folhinhas verdes, você lava, pica essas folhas e ferve. Quando a planta é verde, você precisa tirar o sumo na fervida. Você ferve, deixa a água ferver, joga as folhinhas da espinheira santa. Para meio litro de água, você põe lá umas 10, 15 folhinhas, dependendo do tamanho. Dá uma fervida de uns 2 minutos, desliga e abafa. E aquele chá você pode tomar durante 12 horas, aquele chá, 500 ml, 800 ml, pode tomar em seguida da refeição, morninho, não tome frio, tome morno, nem quente nem frio, sempre morno. O ideal é sempre morno, levemente morno. A espinheira santa eu acho que é a campeã.
Mas existem outras folhas muito importantes e que aliviam muito a digestão, e uma delas é a guaçatonga. Guaçatonga é muito boa para mau hálito, para dispepsia, para dificuldade de digestão, para gastrites de um modo geral. Então também pode ser feito chá ou tintura da guaçatonga. Se for tinturas, em geral, são 20 gotas e meio copo d'água das tinturas, sempre após a refeição. Uma outra erva que é muito boa é a camomila. Então, a camomila, todo mundo sabe que um chazinho de camomila é digestivo. Então, eu já falei da espinheira santa, já falei da guaçatonga, estou falando da camomila. Camomila. Outro chá que refresca a gastrite de origem fogo é o chá de hortelã ou menta, que é para gases estomacais. Chá de hortelã é muito bom para gases e pode fazer com hortelã fresca. E põe bastante hortelã, tem que ficar com bastante gostinho de hortelã. É muito bom para cólicas, assim como a camomila também é bom para gases e cólicas. A hortelã. Outra coisa digestiva é o louro, chá de louro. Por que a gente põe louro no feijão, louro na carne? Porque facilita a digestão. O louro, ele é muito digestivo, ele facilita a pepsina, que é o produto do estômago que digere as proteínas. Então, o chá de louro, bem interessante. O chá de alecrim é muito bom para má digestão, para dispepsia. Alecrim. O banchá. O banchá é um excelente digestivo. Então, se você está fazendo dieta, se você está comendo, está com restrições, está querendo emagrecer, o banchá emagrece também. Ele é muito digestivo e emagrece. O chá verde, o banchá. Alfavaca. O pessoal do interior conhece a alfavaca para dores de estômago, quando a pessoa está com muita dor, cólica estomacal e gases. Chá de alfavaca é bem interessante. O famoso boldo. O boldo, ele é colerético e colagogo, então ele aumenta a produção da bile, fluidifica a bile e com isso alivia o calor que vai para o estômago. O boldo é digestivo e ele ajuda o estômago e fígado ao mesmo tempo. Existe também o dente de leão, que é o famoso taraxacum. É um grande chá para dispepsia. Você pode misturar? Pode misturar 2 ou 3. Não vai misturar 5, 6. Eu sempre acho que existem princípios ativos e misturando 2 eu acho que é o ideal, 1 sozinho ou 2 ou 3 no máximo. Erva doce. Quem não sabe que erva doce, camomila é um chá para digestão? A gente não dá para o bebê que tem cólica, chá de camomila, chá de erva doce? Então, tá aí, chá de camomila, erva doce. Outro chá, é bem interessante, é o chá de jasmim. Eu tenho em casa um chá que eu comprei as folhas secas, né, do jasmim, e ele é muito digestivo. Se você comeu exageradamente, está com azia, um chá de jasmim, gente, é uma delícia e melhora na hora a digestão. Sálvia. A sálvia é uma erva incrível. Ela pode ser colocada fresca no peixe, por exemplo. Faz um peixe assado, um peixe no vapor e coloca as folhinhas de sálvia. A sálvia, ela é muito boa para dispepsia, para melhorar a digestão, a velocidade da digestão, e ela é mucolítica. Ela também é muito boa para fazer, por exemplo, inalação para dissolver secreção de sinusite. Faz aquele chá de sálvia na panela, coloca uma toalha na cabeça e recebe aquele vapor. A sálvia, ela é digestiva e mucolítica, ela dissolve muco e alivia a sinusite. Jurubeba, tá lá é jurubeba. A jurubeba é altamente digestiva, é boa para o fígado e para o estômago, não é à toa que se fala tanto de jurubeba. É bem digestiva. Outra erva bacana
é millefolium, que é 1000 folhas. A 1000 folhas é uma grande erva para digestão. Se você, eu costumo ter 1000 folhas no meu jardim, que é o millefolium, ela é bem fininha, né? E eu misturo com a espinheira santa e o boldo e dá um belo de um chá bem digestivo, bem gostoso. E existe também o cipó cravo. Existem vários tipos de cipó, gente, toma cuidado. Assim, tem o cipó cruz, que a gente usa muito para reumatismo e diabetes, cipó cruz. O cipó prata, que é para os rins, ácido úrico, para gota, cipó prata. O cipó suma, que é para furúnculos. Quem tem muito furúnculo de repetição, tome chá de cipó suma diariamente por um período para herpes. Quem tem herpes, herpes zoster, herpes labial de repetição, chá de cipó suma. E o cipó cabeludo é para cistite de repetição, problemas de infecção urinária de repetição. Mas para o estômago é o cipó cravo, que é para gastrite e é muito bom para azia. Aquela queimação, aquela azia, cipó cravo. Então não vão confundir os cipós, tá bom? Cada cipó tem uma finalidade diferente, ok? Muito bom, acho que eu falei todos. Pelo menos os mais acessíveis. Tem muitas ervas que não são acessíveis, né? E agora vamos responder as perguntas. Nós temos aí 15 minutos ainda. Quais são as perguntas? Tem uma aqui da Ela Mol. Doutora, tenho gastrite, esofagite, não erosivo e agora com refluxo que está me dando tosse intensa. É o sintoma mais comum, né? A gastrite, que provoca refluxo, e o refluxo machuca o esôfago, porque o esôfago, na verdade, não é preparado para receber um pH de 2 de ácido clorídrico e ele vai machucando a mucosa do esôfago. Esse tipo de gastrite é origem fígado. Então, essas ervas que eu falei, não adianta você tratar o estômago, tem que tratar o fígado. Então, nós temos aí o boldo, nós temos o taraxacum, que é o dente de leão, nós temos a cúrcuma, que também é um grande remédio anti-inflamatório, que é a azedoária. E eu tenho aquele composto hepático que muitos de vocês conhecem, onde eu coloco todos eles juntos. Eu coloco o boldo, o taraxacum, a azedoária, que é a cúrcuma, e quelidonium. Ele é colerético e colagogo. E põe a espinheira santa nessa fórmula. Ou às vezes eu monto fórmulas assim: boldo, guaçatonga, espinheira santa. É excelente para refluxo. Manda fazer uma tintura. Ah, mas doutora, a tintura é muito alcoólica. É verdade. As tinturas são alcoólicas porque senão estraga. Então, o que você faz para evaporar o álcool da tintura? Você põe meio copo de água fervente, na temperatura de 100 graus, bem quente. Meio copo, coloca uma colher de sobremesa ou 20 gotas da tintura nessa água fervente e deixa aquele copo lá em cima da pia destampado, não tampa. Deixa ele evaporar, porque na hora que ele vai esfriar, ele vai evaporar o álcool. E aí você toma ele de morninho para frio. E aí você tira aquele teor alcoólico que às vezes é muito, muito indigesto. Olha aí o Leandro falando que o composto hepático é sucesso. É verdade. Se você colocar espinheira santa, melhora muito o refluxo. E se você tem um refluxo importante, você pode tomar após o almoço, após o jantar, em vez de só uma vez por dia. Tem uma pergunta aqui: quem fez redução de estômago, o que ajuda a ser mais carinhoso com ele? Em primeiro lugar, tem que comer pouco, mastigar muito para quem fez redução do estômago, né? Então, comer pouco, mastigar bastante, evitar ao máximo a gordura, a fritura, a milanesa, batata frita, essas coisas que dificultam a digestão. Comer uma quantidade grande de carne,
né? Comer bifões vai ficar indigesto, não vai ter pepsina suficiente. E dependendo do tipo de redução, tem que fazer a suplementação de vitaminas para o resto da vida. A live vai ficar sim, assim que terminar, eu já publico na mesma hora, eu compartilho no meu Instagram. Aí vocês vão ter acesso na live toda, tá bom? A Maria Elisa, o que tomar de homeopatia para gastrite e refluxo? Então, eu já falei, né? Esofagite erosiva leve. A esofagite erosiva é devido ao refluxo que machuca. É isso tudo que eu já respondi, né? Todos esses chás, toda essa questão emocional que a pessoa não está engolindo na vida. Então, deixa eu ver mais o que vocês querem saber. Meu refluxo não é ácido. O refluxo sempre vai ter um grau de acidez, só que pode ser que seja um refluxo leve que você não sente a acidez. Mas o refluxo, se no estômago tem ácido clorídrico, então o refluxo vai acontecer. Quando vocês tomam o pantoprazol, o esomeprazol, esses remédios, eles tiram a acidez do estômago. E isso não é bom a longo prazo, porque o estômago, para ele funcionar bem, ele tem que ter um pH ácido, mas não exageradamente ácido. O problema não é ter acidez, o problema é ter acidez com calor. É isso que provoca a esofagite de refluxo, a hernia de hiato, a subida. O problema é o calor, mas o calor é produzido no estômago? Não. O calor vem do fígado. Então, na medicina chinesa, a gente tem uma visão totalmente diferente. A gente não está preocupado em alcalinizar o estômago com remédio nenhum. Nós estamos preocupados em fazer esse fígado e esse baço funcionarem melhor. Tratar o emocional. Conversar com o paciente para saber quais são as questões emocionais. Ainda hoje eu estava conversando com uma paciente aqui, ela dizendo que tem esses e esses sintomas, mas que emocionalmente está tudo bem. Não pode estar bem, porque o corpo fala. O corpo é nosso amigo, ele nos avisa. Se eu não estou bem, é porque algo não está bem. E por mais que eu ache que está tudo bem, às vezes é uma pessoa com a mente muito acelerada, que está antecipando as coisas, que está sofrendo por antecipação. E isso está somatizando no estômago. Então, tá tudo bem? Tá tudo bem, só que eu não descanso a minha cabeça. Eu estou o tempo todo ligada, ou no celular, ou na televisão, ou assistindo, ou pensando. Nunca está em silêncio, a gente tem que acostumar a ter silêncio por alguns minutos por dia. Esvaziado de contato, esvaziado a mente, meditando, ficando em paz com você mesmo, respirando. O mundo moderno é o tempo todo informação, parece que a gente não consegue ficar sem olhar o celular. A gente folga um pouquinho, acaba de fazer alguma coisa, já dá uma olhada no celular para ver se alguém ligou, se alguém mandou o WhatsApp. É uma loucura isso. E quando a gente não olha o WhatsApp, ainda leva bronca. Por que você não olhou o WhatsApp? Eu estou mandando o WhatsApp, né? Estou o tempo todo em ação, o tempo todo com informação, é no rádio, é na TV, é podcast, é vídeo no YouTube, tudo. Então, tudo bem, a gente tem um mundo tecnológico maravilhoso, eu não estou falando para não fazer, mas tem que ter um momento do dia, seja de manhã, seja à noite, onde eu fico comigo, que eu fique comigo 15 minutos, meia hora, sem assistir TV, sem ver celular, sem nada, só comigo. Mas isso dá aflição nas pessoas, de estarem consigo. Dá aflição, não sabe? Ai, meu Deus, que coisa inútil. Não é, gente, isso é uma loucura. Por isso que a gente está com esse monte de ansiedade na sociedade. É um monte de gente ansiosa, um monte de gente acelerando o futuro, querendo resolver, se preocupando, não vivendo o momento, o aqui e o agora. É essa a diferença. Então, essa ansiedade provoca gastrite, provoca mesmo, né? Deixa eu ver quais Marilda, são. Ela fala, eu não tenho refluxo, mas arrotos, sempre.
Arroto significa que tem gases no estômago, né? E que está saindo ar. Pode não estar saindo ácido, mas está saindo um ar. E esse ar está subindo, então tem calor. Tem calor. Se não tiver calor, se a língua estiver branca, então tem uma deficiência de esvaziamento do estômago por deficiência do que? Do baço pâncreas, por preocupação excessiva. Pessoa que quer controlar tudo. Essa pessoa não tem raiva, não é isso que ela tem. Não tem assim frustração, raiva, não. Ela tem preocupação. Ela carrega o mundo nas costas. Ela não digere as situações que estão ao redor, mas não é raiva. É diferente de raiva. Ou então uma pessoa com ideias repetitivas, preocupação excessiva, pensamentos obsessivos. Isso vai dar empachamento, sem necessariamente refluxo, mas vai dar gases. Vai ficar meio que lenta, aquela digestão meio lenta. E aí esses chás podem ajudar, mas tem que tratar o emocional. E aí, dentro da homeopatia, a gente vê como é que tá os sintomas, quais são os antecedentes. Às vezes os pacientes já vêm com a endoscopia aqui em mãos e aí eu resolvo na hora como é que eu vou tratar. Aliás, o tratamento é muito pulso-língua, né? Por isso que é bom vir presencial, porque a gente sente o pulso, vê como é que está o qi do baço, do estômago e do fígado e vai escolher as ervas certas e vai prescrever as dietas. A dieta é uma coisa importantíssima, né? Para quem tem gastrite, comer muito glúten, muito leite, muito queijo, fritura, gordura, café, alho, excesso de alho e cebola, isso vai dar gastrite. Refrigerante, nem pensar. Ah, mas eu não tomo refrigerante, eu tomo água com gás. É refrigerante, para o estômago é gás. Não é indicado. E nada muito gelado, né? Nada muito gelado. Nada muito quente, nada muito gelado. A espinheira santa pode tomar o dia inteiro? Você pode tomar uns até 600 ml, 800 ml de espinheira santa num dia. E normalmente, se você faz o chá de manhã, ele vai durar no máximo 12 horas fora da geladeira. Chá medicinal não se guarda na geladeira para o dia seguinte tomar, porque ele oxida. Não dá certo, tá bom? A Marlene, o kefir ajuda a melhorar a gastrite? O kefir, ele vai ajudar o aparelho digestório todo, desde o estômago até o intestino, os lactobacilos. E também tomar lactobacilos na hora de dormir. Se for para tomar, toma ali 15 dias, 30 dias. Na hora de dormir, depois você não vai comer mais nada para deixar os bacilinhos se multiplicarem no seu estômago e intestino. É importante. Patrícia, a esofagite dá gosto salgado e azedo na boca? O gosto azedo, o gosto ácido é o sabor do fígado. Amargo, ácido, é sabores de excesso de atividade do fígado. E o sabor salgado, ele não é tanto do fígado, mas tem uma participação do rim. Então tem que olhar a função renal no sabor salgado da boca. Fiz uma viagem recente de avião e passei muito mal, pois não consegui engolir e estou preocupada, pois farei uma nova viagem longa daqui a 2 semanas ou por 2 meses em outro país. Estou tomando esomeprazol. Isso tem muito do emocional, né? Não consegui engolir, estava com medo. Tem que tratar esse medo, ela. Tem que tratar o medo. Isso é um dos sintomas de medo. Ana, você está pedindo probióticos? Qual que a senhora indica? O 20bi. O 20bi é um pool de... Você compra em Drogasil da vida. Tem vários. Você vai, em geral, você vai procurar um que tenha lactobacillus acidófilos e algumas outras cepas. E o 20bi, ele tem. Eles são em cápsulas. Toma uma na hora de dormir. Principalmente nos pacientes que estão usando antibiótico, durante todo o período do uso do antibiótico e mais até completar 30 dias, né?
Então, compra uma caixinha com 30 cápsulas, toma um na hora de dormir. Tem outras marcas, eu não me lembro o nome, mas sempre olha na caixinha. Se for só o Lactobacillus acidófilos, eles são super bons e eles têm uma concentração boa. Mas tem essa marca 20B que vem o acidófilos e mais algumas outras cepas de lactobacilos. Bom, insônia, desculpa, mas não é o nosso assunto do dia. Hoje nós já estouramos o tempo, já completamos 1 hora de live. E eu vou me despedindo de você, agradeço carinhosamente a presença de vocês. Eu acho que é uma alegria compartilhar. Eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente aprendeu, né? Todos vocês deviam compartilhar dentro dos seus aprendizados de qualquer assunto que você entenda. Não tem que segurar conhecimento, você tem que doar conhecimento, sabedoria, todos nós temos que ter. Então, eu agradeço de coração, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. E nós vamos desligando, eu vou descansar, a Patrícia também, que eu estou aí desde as 5 da manhã, no rádio, às 7 já estava no rádio, consultório, mas é muito bom estar aqui com vocês. Até a semana que vem não, até o mês que vem, na primeira terça-feira. E agora, no sábado, tem a constelação com a minha irmã, a Silvia. Patrícia, cadê o telefone da Silvia? Ela está fazendo a constelação familiar aqui no prédio onde eu trabalho, uma vez por mês presencial. E ela está dando oportunidade num preço muito acessível a todos. Então você vem, participa da constelação e caso você queira muito constelar, pode ser que você por esse preço seja escolhido na hora. Começa às 9 da manhã e as inscrições são limitadas no telefone 99500-6830. Vocês vão falar com a Silvia. 99500-6830. Para você fazer constelação familiar num preço de R$107. É bem acessível. Isso não quer dizer que todo mundo que vai constelar, mas vai participar, vai ter participação. E isso já ajuda. E na hora, a dinâmica acaba você sendo constelado. Ou constelada, eu acho que vale muito a pena. Então vai ser esse sábado agora, às 9 horas da manhã até mais ou menos 15, 16 da tarde, para na hora do almoço, tá bom? Muito obrigada, um ótimo descanso a todos, uma boa noite e até o mês que vem. Beijo!